No espaço de uma semana, o Pedro inexplicavelmente conseguiu terminar 5 jogos. Tanto foi o espanto do Carlos que este decidiu oferecer-lhe a luz da ribalta para este nível. Mas não sem falar de um dos grandes jogos deste ano. E muito mais, em mais um nível. Foda-se. Tenho que parar com esta merda, pá. Dou cabo da garganta assim, caralho. Ah, pá, mas é embora. Chega. Olá, muito boa tarde, amigos, amigas, senhoras e senhores, germes e bactérias, bem-vindos a mais um nível. Obrigado por chegarem até aqui, como quanto de vocês têm jogado, porque nós também, tal como prometemos, assim também o jogámos para chegar aqui a mais um nível. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, espero muito, sinceramente. Hoje estou a falar com um homem de circo porque, why not? Dito isto, Carlos, como é que tu estás, amigo? Tudo bem contigo? Ganda Pedro, eu estou muito bem, obrigado. Esta semana, estás a ver aquelas semanas que não fazes mesmo nada? Mas tipo, nada. Esta semana foi exatamente isso, não fiz nada. Ou seja, nada relacionado com videojogos. Não estive a par de notícias, não joguei praticamente nada. Por isso, Pedro, o palco hoje é teu. O palco Meu? vai ser teu. Yeah. Carlos. Por isso, este podcast é só para ti. Estamos aqui Holy para ti, fuck. amigo. Por isso, sem pressão. Sem pressão. O que é que fizeste esta semana? Que jogos estranhos é que tens hoje para nos contar e falar? Epá, estranhos é um bom tópico, por acaso. Eu não sei como, não perguntem como pessoal. Eu sou uma pessoa que raramente tem tempo para jogar também. E eu, por acaso, esta semana, eu comecei por jogar um joguinho. E sem dar por isso, eu acabei por jogar 5 deles. Não sei como. Isso é um Já era lixo. tudo jogos curtos. Como é curtos? Nem sei como é que eu consegui. Mas, pá, consegui. Muito deles bons jogos. E então, eu provavelmente gostaria de começar por falar convosco aqui de um jogo que eu arranjei em promoção na Steam, nos saldos de Halloween, e que neste momento, pelo menos para quem tiver uma consola, podem arranjar para a Nintendo Switch, que é um jogo chamado Detention. Um jogo este que vocês até se devem ter recordado que eu falei, ou melhor, não, quer dizer, eu por acaso estava nos meus desejos, mas quem me tirou as palavras das bocas foi o Skeletor, porque ele não sei Pois, como ele leu uma mente e ele fez das minhas coisas que eu queria jogar as dele, sendo uma dessas o Detention, que era um jogo de terror da Formosa que eu já há um bom tempo que queria jogar. Porque tenho ouvido muitas boas coisas deste jogo na Steam. Agora tem uns ratings baixos, mas isso eu já passo a explicar porquê. Mas eu vou explicar daqui a minha parte o que é o Detention. O Detention, no fundo, é um jogo de aventura point and click em 2D, estilo Clock Tower, mas com uma atmosfera bastante semelhante a Silent Hill. Portanto, é mais um jogo de terror psicológico do que propriamente centrado na vertente de sobrevivência dos jogos de terror. É um jogo que decorre na época do terror branco. Portanto, decorre nos anos 60, mas o terror branco foi um período de lei marcial na Formosa que durou entre 1949 e 1987. Isto foi um período onde cerca de eu penso que eram quantos? Sim, 140 mil taiwaneses foram presos e aproximadamente 3 mil ou 4 mil deles foram executados por oposição real ou aparente ao governo do Kuomintang, conhecido nos dias de hoje por nós como o Partido Nacionalista Chinês. Os apreendidos pelo Kuomintang eram designados de espiões de bandidos, significando espiões para os comunistas chineses e punidos por tal, porque para todos os efeitos, naquela altura Taiwan era uma república, ou pelo menos estava a tentar. Era mais nacionalista, como o próprio nome indica, Partido Nacionalista Chinês, pelo que o Kuomintang aprisionou sobretudo a elite intelectual e social de Taiwan, por medo de que estes pudessem resistir ao governo do Kuomintang ou simpatizar com o comunismo. E muita da história deste jogo centra-se um bocado
nessa temática do terror branco e como particularmente a vida de uma pessoa e as ações que ela tomou durante essa época acarretaram consequências muito graves que depois são-nos expostas da forma que eu mais gosto no jogo, que é do mostra, mas não contes. Este é um jogo que, ao começares a jogar, é extremamente ambíguo naquilo que tu vês. Tu, tipo, há lá várias coisas que se decorrem no jogo que tu não consegues explicar o porquê delas serem, mas à medida que tu vais, por exemplo, apanhando papelinhos com pequenas referências de histórias a contar, como por exemplo artigos de jornais, diários e afins, e até na própria simbologia budista e mítica da Formosa, quando tu vais a ligar todas as peças do puzzle juntos, tu consegues fazer uma ideia do que é que realmente se passa ali naquela escola e com aquela pessoa com quem tu jogas. É no fundo um jogo muito intelectual, é algo que eu respeito, e é um jogo sobretudo que não se acobarda e no final diz o pessoal que está a jogar isto provavelmente está bué confuso, vamos agora explicar tudo no fim. Não, de início a fim, este jogo não te dá a mão a explicar o que é que se passa realmente. É um jogo que obriga-te, mais do que progredir no jogo, obriga-te com cada progressão que tu fazes a tentar interpretar aquilo que tu recolhes em termos de informação, a compreender o que é que se passou aqui, o que é que se está a passar agora, quem somos nós e porque é que isto está a passar connosco. E isso para mim é uma história bem contada, é narrativa bem conseguida, bem construída e bem escrita. E É como eu os acho que o jogos Devotion... desculpa interromper-te, mas é como os jogos da série Souls, não é? E Bloodborne. no fundo. É isso. Eles também não te contam a história diretamente, mas sim, no caso da série Souls, é através de descrição de itens que vais encontrando ao longo do percurso, não é? E o Bloodborne é basicamente a mesma coisa também. Mas desculpa interromper, Pedro. É só uma Não observação foi que fiz. interrupção nenhuma. No fundo, isto o que é então? Isto no fundo é Silent Hill em 2D. Na Taiwan, na Formosa, basicamente. Eu digo Formosa, isto para quem não sabe, é porque pode haver aqui uma ligeira confusão. Eu próprio fazia esta confusão, que há uma coisa que é Taiwan e Tailândia. Sítios completamente diferentes, é como a Suíça e a Suécia. A Taiwan é uma parte da China que se tornou, digamos, independente. Daí ser nacionalista, não comunista, como a China que nós conhecemos. No entanto, para nós portugueses, muitos de nós não dizem Taiwan, dizem Formosa. Isto, pelo menos, do que eu estive a falar com o meu pai, que ele percebe bastante sobre a história do mundo, ele falou-me que era mesmo assim, que se chamava Formosa. Não sei se o pessoal da Taiwan, da Formosa, serão conhecidos como os Formosos ou as Formosas, mas seria bastante engraçado porque poderia ter conotações duplas. Sim. Mas enfim, pessoal, é o Devotion, está disponível também para além do PC na Steam. Podem também adquiri-lo para a PlayStation 4 e para a Switch e eu recomendo fortemente. Não sei qual é o preço neste momento, mas eu acho que o preço completo, acho que ainda são 8€. Pelo jogo Devotion completo. ou Detention? Detention, peço desculpa. O Devotion é um que eu vou falar já a seguir. Que ok. tem laços muito ligados também ao Detention e vais perceber porquê. E passo já para esse, o Devotion. O Devotion é também um jogo de terror psicológico, só que este aqui, em vez de ser em 2D, é na primeira pessoa e também decorre na Formosa, mais concretamente no que eu julgo ser a capital da Formosa, que é Taipei. É a história, no fundo, de... Nós jogávamos como uma colegial no Detention, aqui jogamos como um pai. Um pai que anda a vaguear por um apartamento sobrado, APT, e muito do que nós fazemos ao longo do jogo é através dos artigos que apanhamos, jornais e tal, tentar desvendar o mistério do que se passa naquela casa ou até inclusive na cabeça da personagem com que jogamos. E há ali uma história bastante cativante.
sobre abuso doméstico, e assim também como, por exemplo, muitas das percepções que os povos asiáticos têm da doença mental, assim também como da educação rígida que impõe às crianças. E eu acho que só por dizer isto até já estou a fazer muitos spoilers, porque muitas das coisas que eu estou aqui a falar são coisas que são desvendadas por nós, através do nosso raciocínio pouco e pouco, e depois ao interligarmos ao todo é que dá para determinar ali a conclusão, a razão de ser daquela história, daquela personagem, daquele setting, tudo. E eu acho que, tal como o Detention, está brilhantemente executado. E é facilmente para mim, aliás o jogo foi lançado este ano, para mim é facilmente um dos jogos do ano, na minha opinião. É um jogo, no entanto, que vocês já não podem arranjar na Steam, que é o único sítio onde foi lançado em fevereiro, e que uma semana depois foi mandado abaixo da Steam, porque havia lá um easter egg obscuro que comparava o Xi Jinping, o presidente atual da China, com o Winnie the Pooh, e ainda dizia que a mãe dele era uma idiota. Portanto, a comunidade chinesa de Steam não gostou, fez review bombing ao jogo. Entretanto, o governo chinês lá se enfiou naquilo, o jogo foi banido, resultado, o jogo provavelmente nunca mais verá a luz do dia. A distribuidora deste jogo, que trabalhava na China, removeram-lhes a licença para distribuir jogos na China. Felizmente, os devs estão bem, mas desconhecemos se alguma vez irão voltar a lançar este jogo, dado toda a controvérsia. E Então, com mas isto, espera lá. Então, se hoje eu quiser jogar esse jogo, como é que eu faço? tens que fazer como eu fiz, Carlos. Tens que o piratear. É a única forma, não está no... É a no DG nem única nada? forma. É a única forma. E isto só demonstra o mal necessário que a pirataria é para a preservação dos videojogos. Porque assim, eu não sou a favor, obviamente, de se recorrer à pirataria para jogos que, por exemplo, saíram agora e que merecem todo o nosso apoio, como, por exemplo, é o caso do Outer Worlds, ou jogos, por exemplo, sei lá, que não usem DRM e que os distribuidores façam a sua vontade para vender em sítios sem DRM. Opa, jogos que sejam bons, sejam feitos por jogadores para jogadores e que não se deixem cair na tentação do capitalismo da indústria AAA. Mas, para jogos que, por exemplo, nestes casos, como o Devotion, que são jogos que desaparecem do mapa, literalmente, e não há outra forma de os arranjar, a pirataria é a única solução. E eu digo que se não fosse pela pirataria, eu nunca teria jogado esta gema, que é fantástica. Fantástica mesmo. Então, e diz-me uma coisa, eles não podiam simplesmente lançar um patch que removesse isso? E fizeram, mas não foi o suficiente. Porque, falaram que entretanto descobriram outras mensagens anti-chinesas, basicamente. Ou foi isso, ou a China já estava... digamos que a China, quando tu gozas com o Xi Jinping, eles não perdoam. Eles fazem tudo para fazer da tua vida um inferno. Xi Jinping. É um belo monte de xixi, ele. Enfim. E mais uma vez, Devotion. pronto, este vídeo quando for ao ar e o áudio também, vamos ser censurados na China, mas what the hell. Yay! Bom, falaste de dois jogos. Detention e Devotion. Muito bem, são dois jogos de terror. Feitos na Formosa, devo acrescentar. É Pelo verdade, mesmo foi- dev, que é a Red Candle Games. Foi os dois feitos pelo mesmo dev. É o mesmo Ok. dev. O Detention, por acaso, estou curioso para jogar. Eu já o experimentei, como disse ao Skeletor, mas não o acabei. Só joguei para aí meia hora e gostei muito do art style. Gostei muito porque fez-me lembrar como tu referiste o Clock Tower para a Super Nintendo. Que foste tu também que me mostraste há muito tempo atrás. E é muito narc e muito macabro e mete medo. Não sei porque esses jogos em 2D de point and click mete mais medo a mim do que se for um jogo de terceira ou primeira pessoa. Não sei porquê. Eu acho que é por causa... isto é a minha opinião. Mas pode ser pelo facto de serem mais detalhados em termos de apresentação audiovisual. Eu, por exemplo, a ideia que eu fico do Clock Tower, o sprite work daquilo está tão bem feito, até ao detalhe, que faz mais impressão. Porque há uma coisa que eu, na minha franca opinião, fica comigo, pelo menos da era 16 bits para cima.
é que o 2D envelhece melhor que o 3D. Há cenas 3D que daqui a uns anos vemos aquilo como Uncanny Valley, quase como se fossem tipo... é como o pessoal agora vê, por exemplo, os bonecos de Final Fantasy VII, que são tipo basicamente bonequinhos super deformados com bonecos do Popeye. É difícil, é um bocadinho difícil levar aquilo a sério, em momentos mais dramáticos. Sim, Mas no 2D... É verdade. O early 3D era horrível. Na altura, Sim, se calhar, era perfeito. Uma pessoa sou- olhava para a Lara Croft, Tomb Raider, com aquelas maminhas bicudas, e o pessoal ficava uau! Pois, mas agora não. Agora Não, é com a Lara mais recente. Nem Dito mais. isto, é por isso que, por exemplo, a nível gráfico, o segundo jogo do Clock Tower para a PlayStation não envelheceu tão bem. Ah, Mas sabes, eu acho que a razão pela qual é que mete mais medo é a mesma razão que também que os Resident Evil, os originais, o 1, o 2 e o 3, metem mais medo do que os atuais. Que é o movimento, a jogabilidade. Nos jogos point and click parece que eu não tenho liberdade, fluidez. liberdade de fluidez exatamente de movimento, ou seja, não consigo escapar tão facilmente do que como no Clock Tower. Ou então como no Resident Evil 1, 2 e 3 que usa o Tank Controls e para fugir é muito mais difícil. Em vez de fugir logo para trás, não, estou primeiro a movimentar-me a 360 graus para poder fugir. Mas enfim, isso foi uma coisa que eu me lembrei agora. Se calhar é por causa disso. Que mais jogos é que tu jogaste, Pedro? Ora, eu joguei outro também, chamado Lorelei. Where did you go? You turned the lights out, shut the door in your own face. Only you know, after midnight, stars are crashing into place. For the first time in a long time, the night is crystal clear. But the rain falls on the asphalt as you wipe away your tears. Lorelei é parte de uma trilogia de um polaco chamado Rem Michalski, que já agora, curiosamente, ele é enfermeiro, como eu. Não estava nada à espera, por acaso. Deve ser enfermeiro. Mas foi uma surpresa engraçada e vê-se muito em alguns dos jogos deles, nomeadamente no primeiro e neste último Lorelei. Pertence a uma trilogia chamada The Devil Came Through Here, portanto o diabo veio por aqui. É provável que tu já tenhas ouvido falar de um dos jogos desta série, Carlos, chamado The Cat Lady. Já. E é, tal como este que eu agora vou falar, também é outro jogo de terror psicológico numa perspectiva de duas dimensões que eu recomendo fortemente. E este Lorelei é provavelmente, dos três que ele lançou, ele é o meu segundo preferido, facilmente. O Lorelei, no fundo, é uma história de terror psicológica, só que aqui, ao contrário do Devotion e do Detention, não há aqui muito para tentar, portanto, decifrar. É uma história que é muito direta, mas tem aqui muitas coisas que, são retratadas através de simbolismo, como é o caso da Rainha das Larvas, que é, no fundo, uma metáfora para a depressão e a maldade que é no coração das pessoas. Eu digo já, estes tipos de jogos desta trilogia não são nada para quem tem um coração fraco, porque são muito, muito brilhantes. Este jogo é literalmente, jogamos com uma jovem que vive numa casa com uma mãe e uma irmã mais nova, que são basicamente domesticamente abusadas por um pai alcoólico, ou neste caso um padrasto alcoólico. E digamos que essa história não segue por um rumo muito feliz, mas é isso que faz ali o kickstart de toda a trama, de toda a narrativa. E a forma como ela é exposta, e também das muitas decisões que se tomam pelo jogo, e também como a narrativa decorre ao longo e à medida das decisões que tu vais tomando, torna tudo muito fascinante. É um jogo que é visualmente mais interessante, talvez, da forma
na forma de ser do que na forma de contar a história. Mas, a um todo, epá, conta uma história muito bem e desenvolve as personagens de uma forma que é impossível não ganharmos apego por elas. Tanto até que nós, até ao final do jogo, estamos a torcer para que elas tenham um final feliz. Pá, e que mais posso eu dizer? Epá, é um jogo simples, não é? É curtinho, mas é eficiente naquilo que faz. Por acaso, não é essencial jogar-se os dois anteriores, o The Cat Lady e o Downfall Redux, para se apreciar a história do Lorelei. Mas é uma trilogia que eu recomendo fortemente jogar um todo. Começando com o The Cat Lady, que é provavelmente um dos jogos que eu mais gostei desta trilogia. E a trilogia do todo, opá, é uma narrativa fantástica, de terror psicológico, que opá, fica na memória. E eu acho que quando um jogo fica na memória é sinal de que é um bom jogo. Ou neste caso é uma boa série. Nesta semana até agora falaste-me de 3 jogos de terror. A minha cabeça por acaso andou virada mais para aí. Mas não te preocupes, Carlos, não te preocupes que daqui a um bocadinho eu já tenho aqui algo mesmo bom para limpar o palato. Ok, agora fiquei curioso. Mas pronto, este tem uma cabeça muito forte para estar só a jogar jogos de terror. Pá. Epá, eu já estou maior e vacinado contra isto, opá, e o terror é a coisa que eu mais gosto, opá, filmes de terror, jogos de terror, opá, é um género que eu gosto bastante e aprecio. Às vezes é um bocadinho forte, mas pá, é fixe, eu gosto, opá, eu não sei explicar. Eu, na vida real, epá, eu não gosto de me sujeitar aos medos da vida real, que muitas vezes vêm com as responsabilidades adultas ou com as consequências mesmo da vida, opá, mas o terror... que advém dos videojogos e dos filmes. É um terror mais fantástico no qual te projetas e não percebo porque dá adrenalina, dá gozo. Não sei explicar. Sim. É uma sensação difícil de explicar. Mas gosto. É por isso que eu gosto de jogos de terror, tipo Resident Evil, Silent Hill. Gosto de filmes tipo Aliens, o Friday the 13th, Nightmare on Elm Street e essas cenas todas. On Top of Jacob's Ladder... Sim, já é a tua onda, mesmo quando eras mais novo, a tua onda sempre foi jogos de terror. Fora aí... Não, ias dizer, desculpa. Não, até agora, como eu falei, são jogos pequeninos que eu tenho jogado, estes 3 que eu acabei de falar, mas são todos igualmente bons, na minha opinião. Essa trilogia tal, eu só conheço o da Cat Lady, é em 2D também? Também é 2D. Com a mesma jogabilidade, também, o mesmo estilo point and artístico. Click. Sim. Os jogos desta trilogia são todos assim. Muito bem. Tenho que ver isso. Tem sim. Opa, olha, eu digo-te, se começares pela Cat Lady é um excelente começo. E é um jogo que não é muito comprido. É pequenito e também... Opa, escusado será dizer, não é exigente com o teu PC. Aquilo corre uma tosteira, portanto não tens de te preocupar. Não, isso aí estou à vontade. Eu sou um bocado cagufa. Sou um bocado cagufa com jogos de terror, por acaso. Como tu sabes. Resident Evil 2 Remake não tive... Com o Resident Evil 2 Remake não tem qualquer problema. Eu consegui jogar aquilo na boa. Agora esse tipo de jogos mete-me um bocado... fico um bocado ansioso. Mas essa é a parte boa desses jogos, Carlos. É isso que é suposto eles fazerem. Okay. Mas, claro, é trazer-te uma ansiedade que não é destrutiva. É complicado de explicar, mas é uma ansiedade que não é destrutiva. É uma ansiedade que verdadeiramente reflete o espírito daquilo que o jogo está a tentar fazer. Para te pôr que, basicamente, com 7 olhos à volta. Sempre. Alerta. Um dia irei de jogar esse tipo de jogos... Ou até mesmo o Alien Isolation, que é outro jogo que eu quero jogar, e gravar. Fazer uma Alien gameplay. Isolation, por favor, joga-me isso no escuro, com os escutadores. Eu ainda ia te dizer para jogares em hard, mas eu acho que isso até é demasiado para ti. Joga pelo menos em normal. E para quem tem uma PS4, para não dizer PC, joguem isso também, por favor. Tal como eu estou aqui a indicar ao Carlos para jogar. Não existe em VR, pois não? Infelizmente não. Existem VR com patches para a versão PC. E já agora, antes de jogarem esse jogo, por favor, vejam o primeiro filme da série Alien.
para entrarem no espírito da coisa e terem um bocadinho de contexto na história do Alien Isolation. Muito bem. Não, é porque é que opá, o Alien Isolation é só, pura e simplesmente, e digo já, um dos meus jogos da vida. Portanto, Está no teu top 10. yeah. Portanto, Jogos pronto, favoritos spoiler do- alert, já tem um no meu top 10. Mas enfim, próximo jogo, não é, Carlos? Ora, o próximo jogo que eu gostaria de falar é um jogo que por acaso está disponível gratuitamente, foi lançado como domínio público e podem jogá-lo através do Scum VM, que é o Dreamweb. O Dreamweb é um jogo de aventura point and click, visto de uma perspectiva top-down, pensa em Zelda, basicamente Zelda 2D, num ambiente cyberpunk. No fundo é um jogo tipo Blade Runner, no fundo, onde nós jogamos com um protagonista chamado Ryan, que tem a missão de destruir, ou neste caso assassinar, 7 pessoas que vão trazer uma grande instabilidade ao mundo. O que é que então posso dizer? É uma narrativa que demonstra o cuidado e atenção, assim como o detalhe que era dado. E já agora peço desculpa se estiver a parecer um bocadinho estranho a falar, mas tenho o nariz entupido, pessoal. Mas é um entupido seco. Portanto, se eu estiver a soar estranho, não se admirem. Mas este é um jogo daqueles que... Isto foi lançado em 1994 para o Commodore Amiga e para o PC. A versão PC teve duas edições, uma em disquete e uma em CD. Eu joguei a versão disquete porque voice acting na altura basicamente era atroz. Foi por isso que eu optei pela versão disquete e não de CD. Quando eu falo de atenção ao detalhe é porque este jogo é muito... Nós quando começamos a jogar um jogo nos dias de hoje, a história começa toda com uma introdução a partir do momento em que nós arrancamos um jogo. Aqui não. Aqui a história começa através de um dos manuais que vem na caixa, que é o Diary of the Madman, que nos contextualiza para o passado do protagonista, o Ryan, e como explica o porquê de nós o levarmos a fazer as coisas que ele tem de fazer agora, porque é que ele faz estas coisas e porque é que provavelmente ele terá sido escolhido como essa pessoa. No fundo, ajuda a fazer ali um build-up, a contextualizar-nos na história e a imerger-nos naquele universo. Porque de resto, também, a narrativa está muito bem executada, está bem escrita, disse que aquilo foi escrito por como quem quisesse escrever um livro a sério. E é um jogo para, apesar de ser 2D, é graficamente... lembras quando eu estava a falar há bocadinho, Carlos, que o 2D envelheceu melhor que o 3D em termos de apresentação e fidelidade? Sim. Há aqui uma cena em particular, onde o protagonista, nós acertamos com um machado no tronco do gajo, e nós vimos mesmo ele ali cair barriga para cima com o machado, e um gajo que nós acertamos com uma pistola, vimos ele assim esburacado no estômago. Há, por exemplo, até uma cena onde usamos tipo um cristal que lança bolas de plasma e só se vê ali a sprite de um dos bonecos desfazer-se todos em cacos, tripas e sangue pelo chão. E há pelo menos uma explosão no jogo que nós criamos que deixamos pelo menos uma pessoa literalmente a rastejar, ter as entranhas todas para fora. Isso é muito gráfico. Não, é um jogo que é surpreendentemente gráfico para o estilo visual que apresenta, mas é extremamente atmosférico. A nível audiovisual, tu jogas aquilo, tu pensas que estás tipo a jogar uma side story no universo Blade Runner, e é fantástico, pá. É um jogo onde tu realmente sentes a atmosfera do lugar onde tu estás, daquilo que tu estás a fazer, e sentes-te como uma parte integrante não só da história, como também daquele universo. Tu sentes que estás lá.
É um jogo que tem um único defeito. E esse defeito, para mim, não é o facto de haver situações onde tu podes morrer, porque habitualmente essas situações até estão bem telegrafadas. O problema aqui cinge-se pelo facto que, mas isto também para contrastar o facto de os devs quererem que tu te sintas naquele mundo, tu literalmente, como diria o meu bom irmão Luís Magalhães, face ao facto de eu comer tudo aquilo que não esteja pregado ao chão, o protagonista, o Ryan, pode agarrar literalmente tudo aquilo que não esteja pregado ao chão. Tu podes até agarrar em beatas de cigarros, se tu quiseres, e tu virtualmente não tens nenhum uso para elas. Literalmente. Ok. Era isso que eu Mas te ia tu perguntar. Tu podes usavas agarrar as em beatas tudo. para quê? Pelo menos 90% dos objetos que tu podes interagir neste jogo, tu podes agarrar. Mas tu não podes levar tudo contigo, obviamente. Tu tens que ser seletivo, tentar pensar um bocadinho pela cabeça o que é que realmente te vai ser útil. Claro que nem sempre é óbvio, mas à medida que fores explorando o jogo e falando com pessoas e tentando contextualizar como vais cometer um homicídio, tu vais-te apercebendo do que é que tu realmente vais precisar. E os puzzles nem são particularmente difíceis. São puzzles lógicos, não é? Por exemplo, como no Monkey Island 2, onde tu, um dos objetos que tu podes recolher é um macaco, literalmente, e tu tens que usar o macaco que é para parar uma fuga de água num cano. Porquê? Chave macaco. Tu usas macaco com uma chave macaco. Estás a perceber? Neste caso, utilizas literalmente um animal macaco, é isso? Exatamente. Com uma chave de macaco. É um daqueles elementos que eu já não tenho paciência nos jogos point and click, que é tipo, aquele tipo de lógica de desenho animado para resolver puzzles. A coisa que felizmente este jogo e os outros que eu falei atrás não sofrem. Portanto, para mim, Dreamweb, lançado em 1994, é uma gema no bruto que dá-me muita pena que não tenha sido mais popular na altura em que foi, porque faz tanta coisa tão bem, se não melhor. Não faz tão bem, faz melhor que muitos jogos AAA hoje em dia para tentarem contar uma história que só demonstra o quão, na minha opinião, o quão desvalorizados os videojogos estão a ser em termos de produção, apresentação e de amor à arte, por assim dizer. Eu acho que Dreamweb é um daqueles poucos jogos que demonstra realmente em como os jogos conseguem ser arte. E como nós podemos tirar proveito desse médium para contar uma boa história. Através do uso dos manuais, dos elementos dentro do jogo, do som. Dreamweb é isso. Não diria que é o melhor jogo de todo sempre. Mas é um jogo fantástico em todo o seu direito. E eu digo, pessoal, é um jogo que não vos vai custar nada. Literalmente está gratuito. Vocês podem sacá-lo gratuitamente no site do ScumVM, que é o emulador que corre o jogo. E é tudo smooth sailing. E tu disseste que acabaste-o do início ao fim? Yeah. E é um jogo pequeno? Quantas horas é que demoraste mais ou menos a acabar? Eu por acaso, pronto, isto é uma das vantagens de eu não correr coisas na Steam ou na GOG Galaxy, claro, é que eu não tenho um contador. Portanto, eu fazendo aqui uma estimativa apurada através do GameFAQs, que eles felizmente têm aqui uma secção que diz o tempo mais ou menos que vai acabar. Para aí 7 horas, sensivelmente. 7 horas? 7 horinhas? 7 horas. Muito bem. É só downloadar o jogo, aquilo traz o emulador. Tens que ir ao site que é o ScumVM, que é onde está o emulador. Sacas lá o emulador e eles têm lá uma secçãozinha que é de jogos que tu podes sacar gratuitamente, que são jogos da Abandonware. Está combinado. Bom, 4 jogos. Pedro, estás em altas esta semana. Estás a compensar aqueles jogos que eu não joguei. Então disseste que tinhas jogado 5 jogos, né? Falaste de 4. 4 jogos da temática de terror. Terror psicológico, terror gráfico. Isso está a cabo da tua cabeça. Qual é o 5º jogo de que vais falar? O 5º jogo de terror, imagino? Não é terror, Carlos. Pelo Não menos é não terror? para mim. Ok, para desmoer um bocadinho, ok. Este por acaso é um romance. Um romance, tu passas de terror
para romance. Está certo. É, sim, um romance que transcende géneros, até poder-se-á dizer. Despertaste o meu interesse, curiosidade e muito medo também. Continua. Ok. Basicamente, há poucos dias, há umas semaninhas atrás, eu não sou muito, eu já não sou, eu ultimamente eu evito comprar jogos digitais. Quer dizer, são mais práticos, mas quando há um saldozinho, de vez em quando gosto de aproveitar. Aí há umas semanas atrás, na Steam, foi a semana LGBTQ+. Gosto muito da comunidade, apoios, mas eu estava ali a andar pela loja e pensei, sim senhores, acho excelente que a comunidade tenha este tipo de saldos, mas não há aqui literalmente nada que me interesse. O que é isto? O que é isto? Foi esta a tua reação. Trap Shrine? Traps? 6 euros? Traps? Siga! Tome a minha carteira! E com isto comprei um jogo chamado Trap Shrine, conhecido no Japão como Jouzou Jinja. Confesso que neste momento não sei traduzir exatamente o que é que quer dizer, mas basicamente isto é uma novela visual de romance. Eu vou contextualizar aqui um bocadinho o que é uma novela visual. Uma novela visual, no fundo, é um livro interativo. É um livro que vocês leem, mas interagem. Interagem porquê? Porque vocês habitualmente podem escolher as decisões do protagonista e isso depois vai influenciar a forma como o jogo termina. Basicamente, é um daqueles jogos Choose Your Own Adventure, onde a história é definida pelo jogador, não pelos escritores. Este, por acaso, é linear, não há aqui escolhas a fazer. Tem um único final e acho que é bom. Porque vocês devem estar a perguntar, Trap, mas o que é isso? Shrine é um templo de armadilhas, mas o que é que armadilhas têm a ver com romance? Pessoal, eu vou explicar uma coisa. Como é que eu ia te explicar isto? Por favor, explica-nos, Pedro, o que é uma trap. Trap. Ora bem, antes de mais eu vou fazer aqui um pequeno disclaimer. Eu gosto de traps. Eu disse, eu gosto de traps. Oh my god. Eu gosto de traps. E foi por isso que eu comprei este jogo. Agora vou explicar o que é uma trap. E porque que é... outro motivo pelo qual eu comprei este jogo foi porque este jogo anda a moer a cabeça dos SGWs e claro, qualquer coisa que moa a cabeça dos SGWs para mim tem todo o meu apoio, porque é assim, a trap no fundo é o termo considerado por muitos derogatório. Eu pessoalmente considero apenas que é um meme que é feito por boa disposição, não para gozar com os outros, que no fundo se utiliza quando nós vemos uma rapariga bem bonita, bem gira, mas quando vai tirar a saia nos apercebemos que não é uma rapariga, é um rapaz. Portanto, nós o que temos aqui é um jogo com 3 belas donzelas masculinas com as quais podemos romancear. E, naturalmente, tendo uma divindade, uma sacerdotisa e uma outra divindade que parece um mascote de templo, neste caso, ou como eu gosto de chamar, uma loli, isso jogou bem com todos os meus cordelinhos do coração. Portanto, lá fui eu tinha que jogar, eu tinha que conviver com aquelas personagens, há personagens que identificam-se como
Pois, eu vou explicar porque é que o termo trap é drogatório. Porque para pessoal transexual que se identifica como mulher, é drogatório porque pensam que estão a fazer pouco delas. Que estão-lhes a chamar, estão a considerá-las homens quando se identificam como mulheres. E eu percebo. Eu percebo isso. Eu percebo onde querem chegar. Mas a comunidade SGW tem que compreender que ninguém usa esse termo por maldade. É por boa disposição. Pessoal, no ano 2000 isso surgiu com o Bridget. Lembra-se do Bridget do Guilty Gear? Não é por nada que se diz que todos nós somos um bocadinho gays pelo Bridget. Sabes quem é o Bridget, não sabes, Carlos? Sei. Pronto! No fundo é isso, e eu não tenho vergonha aqui de admitir. Eu gosto de traps, pelo menos no mundo anime. Na realidade, quem sabe, nunca tive uma experiência de primeira mão, portanto não sei dizer. Acho que só a vida o dirá. Oh, Poison, fogo. Só que, Mas ouve lá, agora, isso é canon agora. O quê? Isso é canon? A Poison, uma mulher transexual. Sim. Sim, que eu saiba, sempre foi. É assim, sempre foi no Japão. Na altura no Ocidente não foi com Final Fight porque acharam isso controverso, mas hoje em dia acho que é canónico que a Poison é uma mulher transexual. Ela há uns meses que saiu no Street Fighter V. Olhas para aquilo, tu não dizes que é um homem, vá. Quer dizer, ela tecnicamente... Ou que já foi, neste caso. Já foi um homem, é isso, já foi um homem, esquece, é isso. Okay. E aqui, com este jogo, o Trap Shine, é a mesma coisa. Tu olhas para aquelas raparigas e tu não imaginas que já foram rapazes. Pronto, eu devo confessar que este jogo tem um problema, que é o protagonista principal tem esse problema, é algo transfóbico, mas à medida que o jogo for progredindo, ele vai perdendo essa faceta e vai se acomodando mais aqui às raparigas. E eu devo dizer, eu fui mais além, porque eu gosto sempre de ir mais além. Este jogo está censurado, mas dá para ir a um dos sites oficiais do jogo a sacar um patch que deixa-nos apreciar devidamente a relação amorosa com estas lindas donzelas como é suposto ser. Tiveste a ver pistas, Pedro? Censuradas. Não, pera, se foste lançar o patch não estavam censuradas. Como é que eu te explicar? Como é que eu te explicar? É assim. Então espera lá, o que é que está censurado na Steam? Para além das pistas. O que está censurado na Steam é que basicamente não há cenas sexuais. Pronto. Agora tu perguntas, porquê é que as pistas estão censuradas? Estão censuradas porque isso é mesmo uma lei do Japão. Os genitais, por razões que eu ainda desconheço, são de decência pública, ou será algo a ver com a Segunda Guerra Mundial, segundo ouvi histórias. Os japoneses... Assim, há quem diga que foram os americanos até que impingiram essa exigência aos japoneses nos finais da Segunda Guerra Mundial. Mas há quem diga também que isto foi uma decisão própria e arbitrária dos japoneses por uma questão de decência pública. Tudo quanto seja genitais tem de ser censurados. Ou tudo o que seja genitais ou presente pelos públicos. E isso é um dos motivos pelos quais tu vês muitos animes com tentáculos. Porquê? Porque os tentáculos não é um genital, mas tu podes disfarçá-lo como tal. Sempre de subtileza. E também é por isso que existe muita pornografia loli lá fora. Porquê? Porque as lolis, portanto sendo raparigas pré-adolescentes, assim que não atingiram a puberdade, não têm pelos públicos. Portanto, basicamente, essa foi a forma de o Japão também não censurarem genitais femininos. Mas o que é que eu devo dizer do Trap Shrine em concreto? Eu confesso que as cenas eróticas não acrescentam nada assim de grande valor, especialmente tendo em conta que, pronto, ali as partes mais íntimas estão censuradas. Mas não são animadas, pois não? Não. E aí está outro problema, não são animadas. Okay. Portanto, também... mas... peraí, Carlos. Peraí. Eu vou falando, não te preocupes. É só uma coisa que... O que é que se passa? Eu já te conto o que é que se passa. Ou melhor, tu já ouves o que é que se passa, não te preocupes. Eu nem me acredito que me escapou isto. Eu vou falando, não te preocupes. Ok. É isto por dizer, as cenas eróticas, eu na minha opinião, não acrescentam nada à experiência assim de especial. Tu perfeitamente, o jogo podia estar mesmo tanto perfeitamente sem elas.
é fixe, é porreiro. Tu consegues mesmo te... Epá, como é que eu te explicar? Há desenvolvimento das personagens. E à medida que as vais conhecendo, tu vais-te afeiçoando a elas. E, opá, eu, claro, é impossível. Com raparigas tão lindas, tão giras. Não, uma pessoa não. Epá, Mas tem um grande feito. Tu não podes ir para a cama com a Loli. É a Não única podes? personagem com a qual não podes ir para a cama. Não, ela também. Ela é uma menor, Pedro, correto? Não. Não é. Ah, não, pera, Porque- não me digas. Tu não me digas que. que é um demónio de 500 mil anos que está a viver. Foda-se! Como é que eu sabia? É. Como é que eu só sabia? Só que Oh, escapotei pá. uma parte, Carlos. Não é um demónio, é uma deusa. Das deusas de menor estatuto, mas uma deusa ainda assim. E adorável, até tem orelhinhas de cão e tudo. E curiosamente é que expõe mais pele. Mas todas elas, para mim, opa, se eu pudesse ter um Arem, era já aqui. Quero um Arem com todas elas. E, felizmente, o jogo deixa uma sequela em aberto. Com mais uma bela donzela masculina para vermos no futuro. Portanto, pá, eu espero bem que tenhamos a sequela na Steam, mas eu já que estou aqui, quero-te só deixar aqui com um pequeno... espera aí, se calhar não vou conseguir. Deixa cá eu ver. Tudo bem, Pedro, sem pressão. Tenho que pôr aqui uma Pois intermissãozinha. é que eu confesso que tinha desinstalado o jogo, mas não dizia. Mas espera aí. Ok. O que Mas é que isto por estás a dizer, fazer? mas quanto ao jogo em si, eu tenho que referir do jogo em si. O jogo não. Há sempre assim um grande debate, devo confessar, em que se. Como é que eu ia te explicar? Se uma novela visual realmente poderá ser considerado um jogo, eu digo que a partir do momento em que, na minha opinião, a partir do momento em que um jogo, em que dá para interagirmos com algo, para mim isso é um jogo. Portanto, O Danganronpa é um visual novel, certo? e é um jogo, podes interagir, É um- portanto. Eu adoro o Danganronpa como um jogo. Eu também. Para mim é dos melhores jogos que... séries, neste caso. Estás-me a ouvir, não estás? Estou a ouvir. Ok, é que eu tenho aqui isto um bocadinho com o som agora do jogo, só estou aqui a tentar ver uma coisa. Deixa ver se isto não apagou o patch. Eu estou com tanto medo agora. Aqui Eu estou só com uma pequena tanto medo pérola neste que eu- momento. É só aqui uma pérola que eu gostava de mostrar. Deixa ver se tenho sorte. Ok. Vamos falar mais um bocadinho, Carlos, antes de te mostrar esta pérola. Eu acho que... ok, antes de apresentar esta pérola com o encerrar do nosso programa, eu acho que se quisesses... Tu estás a iniciar o jogo neste momento, Pedro. Iniciei, agora estou a downloadar o patch porque eu apaguei o patch erótico ao desinstalar o jogo. E havia pelo menos aqui uma pérolazinha auditiva que eu tinha de te mostrar para Ok. veres o realismo e a imersão desta joia que encontrei na Steam. Mas, bem. o que é que eu posso dizer do jogo? Eu vou ser sincero. Eu gosto de modelos visuais, mas há um problema. Elas não são particularmente confortáveis de jogar num computador. Apesar de terem originado nos computadores e serem onde a maior parte da população japonesa onde a joga, eu acho que é um tipo de jogo que fica melhor assente numa portátil do que num computador. Pelo mesmo motivo pelo qual é mais confortável levarmos connosco um livro ou um tablet para ler algo do que estarmos a ler num ecrã grande várias paredes de texto. Concordo contigo. Dito isto- O Danganronpa eu joguei-o na Vita. Porque Pois, era a forma mais eu, por confortável acaso- que eu tinha para jogar. Eu por acaso fui no PC, portanto até que no Danganronpa 2, nas últimas horas de jogo, eu já estava a ficar um bocadinho, cansado de ler tanto texto. Mas o que é que eu posso dizer do Trap Shrine? Gostei. É um jogo engraçadinho.
tem aquele típico humor japonês que se encontra no anime. Isto basicamente é um anime em forma de visual novel. E o que é que eu posso dizer destas belas donzelas? A Yui, que é, portanto, a nossa divindade, para mim, é o waifu top tier. E em segundo lugar está a Michiru, que é a sacerdotisa. Eu gostava de pôr muito a Ioa também num destes lugares, até facilmente a colocaria em segundo lugar, mas infelizmente não dá para romanceá-la, o que é uma tristeza para mim. Mas é como as coisas são. Mas na Yui e na Michiru já li muita coisa boa com que nos entreter, tanto a mim como aqui ao meu companheiro de crime aqui em baixo, que essencialmente é quem eu agora deixo guiar o volante nos dias de hoje, e é possivelmente a razão pela qual eu tomei esta sábia decisão numa semana de promoções LGBTQ+, despender 6€ nesta magnífica pérola, mas eu digo que foram uns bons 6€. 6€ que duraram 4 horas, mas foram umas 4 horinhas bem passadas. Em retrospectiva, eu joguei isto sem os computadores. Espero que os meus pais não tenham ouvido nada. E eu acabei de lembrar de uma coisa. Eu quando estiver a editar este podcast, eu costumo pesquisar todos os jogos que nós falamos aqui. Eu costumo ir procurar vídeos no YouTube para poder... mas tu aqui não te preocupes que eu arranjo um vídeo safe for work. Mas já agora, só para os curiosos, coisas que eu fiz com estas magníficas donzelas masculinas. Uma delas tocou-me ao bicho, outra basicamente fez-me um broche. Olha, eu afinal joguei um jogo no início desta semana. Eu não ia falar muito nisto porque o Pedro disse que também ia jogar, que é o The Outer Worlds, não sei se já ouviram falar. Aquele jogo está muito bom. Ainda só joguei para aí 1 horinha, 2 horas. 2 horas. Eu não vou dizer grande coisa, porque, Pedro, acho que estás a pensar em jogar nesta semana. Estou. Eu tenho aqui preparado na minha biblioteca para instalar, mas... eu sei que isto parece pecado, principalmente quem estava tão entusiasmado pelo Outer Worlds e gostou de Fallout New Vegas, mas... eu habitualmente tenho uma regra que aplico nos bons jogos, ou que sinto que são ser bons jogos, que é, eu gosto de terminar aquilo que começo. E com isto dito, eu posso dizer desde já que, eu pelo menos tenho 3 jogos que eu vou ter de jogar antes de passar para o Outer Worlds. Mas sim, depois disso o Outer Worlds é a minha prioridade, sem dúvida. Muito bem. Mas já agora, bom. Carlos, sério. Mas já agora conta-me coisas do Outer Worlds, por favor. E se tu já jogaste o Fallout New Vegas, como é que se compara? Se achas melhor, se achas pior? Olha, só para começar que o engine não é a da Bethesda, logo aí é um grande plus. Usa o Unreal, exato, o jogo está super fluido, em termos de batalhas está muito melhor. Estou a falar neste caso de tiroteios. Os diálogos estão excelentes, tal como o New Vegas.
Epá, e eu não te quero spoiler, eu quero primeiro que tu jogues. Mas o jogo começa muito forte mesmo. Logo na primeira cidade que entras, logo que a primeira personagem com quem tu vais falar antes de entrar na cidade, tu vais ficar, espera, o quê? A sério? É isto que funciona? É assim que funciona aqui? Por isso eu não quero falar muito agora. Vamos falar depois de jogares, ok? Eu acho que é melhor. Eu acho que temos aqui tendo em bom conta podcast que para falar sobre isto. Tendo em conta que, pronto, eu imagino que esse jogo tenha uma vertente narrativa muito forte, que é o mais provável. Aliás, eu posso estar enganado, mas acho que o Chris Avellone foi quem escreveu o guião desse jogo. O Chris Avellone não sei. foi no fundo o mesmo que escreveu a história do Fallout New Vegas. Ele é um dos melhores escritores da indústria, na minha opinião. Portanto, habitualmente tudo o que ele toca é ouro. Aliás, mas o estranho... Não, aliás, agora que eu penso, eu acho que ele não trabalhou no Outer Worlds. E eu digo isto porque houve uma controvérsia que o fez sair da Obsidian, que ele trabalhava lá. Eu sei que ele trabalhava lá, não sei se ele já saiu. Já saiu há muito tempo, Carlos. Não sei se ele, mesmo depois disso, ele continua a contribuir para a escrita desse jogo. Mas eu vejo já aqui no Wikipedia. Mas foi em alguma polémica que ele se envolveu? Basicamente os higher-ups da companhia não lhe queriam pagar como deve ser. Basicamente, e queriam-lhe tirar direitos e tal. É cenas típicas da indústria. Mas estou aqui a ver, não, ele por acaso não esteve envolvido na escrita deste jogo. Portanto, não estou particularmente surpreendido. Portanto, make sense, tendo em conta que ele saiu de lá. Muito bem. Esta semana saiu Death Stranding. E afinal vais poder jogar, Pedro. Embora não teres uma PS4, o jogo vai sair para PC. Para o ano. Só em 2 para o ano. Vamos lá ver se o jogo para o ano, porque é assim, eu já acho que já tinha dito nos podcasts atrás que este é um jogo do Kojima. Eu habitualmente gosto que ele me surpreenda, mas eu naturalmente tive que ver a review do Jim Sterling, porque... Ou melhor, as impressões do Jim Sterling, porque eu adoro o homem e tudo aquilo que ele faz é ouro. E eu acabo por concordar com ele que aquilo é capaz de não ser jogo para mim. Aquilo parece mais um walking simulator bizarro do que propriamente... Eu também confesso que não sei bem o que estava à espera. Eu acho que eu fiquei com aquela ideia que eu estava à espera de outro Phantom Pain. E o que eu tive foi... Phantom Pain menos o Phantom Pain. Se é que isso faz sentido. Mas eu concordo contigo. E muita gente... eu não sei se já viste reviews do jogo. A comunidade está toda dividida. Pois está. Ou tu odeias ou tu adoras. O Metal Gear era... O pessoal fala sempre positivo. Mas este aqui... Pois, este aqui não sei. Desculpa, cortei-te a palavra, Carlos. Não cortaste nada. Isto é que está aqui a haver um delayzinho, de certeza. Mas eu não sei o que achar do jogo. Graficamente está bonito. História parece-me ser interessante. Mas agora no que toca à jogabilidade, isso aí é que não sei. Eu não sei se me apetece estar 30 ou 40 horas a andar por aí. Aquilo basicamente é um Uber Eats Simulator. É estar ali a distribuir pizzas. Oh my fucking god. Eu só sei é que, não querendo já mal jogar o jogo, porque obviamente eu vou querer jogá-lo, independentemente do que eu esteja agora a pensar dele. Mas, Carlos, para só para pensar um bocadinho. Hoje, provavelmente não fosse a polémica toda com a Konami, este jogo poderia ter sido o PT. O Silent Hills, para ser mais preciso. Nós podemos estar hoje a jogar o Silent Hills. Neste preciso momento. E isso dói-me na alma. E o que mais me dói na alma é que, eu sou a favor dos devs fazerem o que eles quiserem. Eu acho que eles devem ter toda a liberdade do mundo para fazerem o que desejarem, em vez de se deixarem constranger pela indústria e pelo pessoal com o dinheiro. Mas o que eu gostava mesmo de ter visto do Kojima era ele ter feito o Silent Hills
mas sem se chamar Silent Hills. Porque vamos ser francos, ele podia ter feito isso perfeitamente. Ele podia ter continuado a fazer o Silent Hills e apenas não lhe ter chamado Silent Hills. Era tão simples quanto isso. Ele só tinha de fazer um jogo de terror. Podia, mas não era isso que ele queria fazer. Epá, será? É que eu tenho Eu acho sérias, que houve, eu tenho sérias dúvidas de que a Konami... A Sony simplesmente passou um cheque em branco para o Kojima e disse: olha, faz o que tu quiseres. Faz o que bem entenderes. E foi isso que ele fez. Pronto, opa, eu fico contente. Mas ao mesmo tempo, opa, eu vejo aqui um homem que nos poderia ter dado talvez o melhor jogo de terror de todos os tempos e até revitalizado o género. E eu sinto que ele, para mim, nesse aspecto falhou. E não ajuda nada ao facto de ele agora, se calhar, querer fazer filmes em vez de jogos. Yeah. Agora o Kojima Productions vai ser um multimedia developer, vai fazer filmes, Jesus, vai fazer pá. jogos. Já estou a Eu acho que ver o Kojima a sempre fazer... quis fazer isso. Quer dizer, ele que já nos faz cutscenes de 2 horas, vai-nos fazer filmes de 8 horas, de certeza. Já estou mesmo a ver. Bem, é assim, para mim não é grande problema. Opa, eu ontem tive que ir desde das 11 da noite até às 5 da manhã a ver a trilogia toda do Back to the Future. Portanto, para mim isso não é problema. Mas eu sei que para muita gente não é o caso. É um problema grande. Para o pessoal que ainda não viu reviews do Death Stranding e esteja interessado, eu por acaso aconselho de irem ver a análise do Rui Parreira, do Split Screen no YouTube. Por acaso a análise dele está muito boa. Irás ver, Pedro. Não, eu sim. Eu conheço bem até o trabalho dele. Ele por acaso é daquelas pessoas que eu mais gosto de seguir em termos de comunidade portuguesa dos videojogos. Aliás, ele até já foi pelo menos convidado meu no N3Cast, meu, do Daniel e do Luís Carlos, 2 vezes. Opa, ele pá, como diria o Bruno, é um poço de sabedoria também no que considera de videojogos. Sem dúvida. E Sem gosto dúvida. muito daquilo que ele fala e epá, é de ver a análise dele, porque são uma das coisas que eu mais gosto e promovo é, portanto, o jornalismo não anglo-saxónico, porque eu acho que isso é um dos grandes problemas do jornalismo de videojogos, que é tudo muito focado naquele público-alvo que fala inglês. Nunca ouvimos as opiniões dos franceses, dos espanhóis, dos portugueses, que eu acho que são tão importantes como qualquer outras, porque um dos bons fatores de uma multiculturalidade é que cada uma tem uma opinião diferente daquilo que joga, vê ou lê. E isso é precisamente positivo porque dá-nos sempre uma interpretação diferente do que nos parece realmente ser e pode muitas vezes influenciar a forma como apreciamos ou procuramos jogar algo. Portanto, é sem dúvida. E eu recomendo, desde já aqui neste cast, eu recomendo fortemente os trabalhos dos podcasts do Rui Parreira. Força, sigam, vale a pena. E eu, Outra coisa, também isto é... Sim. Diz. Não, desculpa, diz. Não, só que estou aqui um bocadinho distraído a pôr o patch. Para de jogar esse jogo! Pedro! Estás a gravar um podcast, não faças isso agora. Não! Então faz o que tu quiseres. Mas já agora aproveito. Vamos falar... eu queria falar contigo sobre isto. Isto é uma notícia fresquinha, pelo menos para a data deste podcast. Foi que a PlayStation patenteou um cartucho. O que é que será que isso quer dizer? Pode ser do desenho e não corresponder às dimensões reais, mas uma coisa digo. Um cartucho bem grosso. Um cartucho bem grosso, aquele cartucho, digo já. Parece um memory card, não parece? E espero bem que não seja um memory card. Eu espero que isto seja uma tentativa da Sony fazer uma Vita 2. Eu sei, é improvável. Mas eu vou ser sincero. Não é? A Sony, se eles tivessem aplicado a mesma estratégia de marketing e iniciativas que tiveram na PS4 na Vita, a Vita teria sido uma história de sucesso também. Portanto, eu digo que se eles decidirem fazer uma consola portátil e se forem com as mesmas filosofias de marketing com que fizeram com a PS4 para ter sucesso nas vendas dessa consola, eles
Conseguem ter sucesso com uma consola portátil, é só quererem. Eu não estou a ver a PlayStation 5 a ser um híbrido como a Switch, mas eles se quiserem fazer um portátil, eles se quiserem, podem fazer com que tenha sucesso também. Nada os para, é só eles quererem e focarem-se nisso. Opa, eu espero que este cartucho seja muito sinceramente um indicativo de que, perdão, estamos para ter uma nova portátil. Eu acho que só pode ser. Eu não estou. Já foi confirmado que a PlayStation 5 usará discos de Blu-ray de 100 GB. Por isso eu não estou a ver usarem cartuchos na consola. A não ser que seja memory card, também não acredito que agora é tudo à base da cloud. Pá, e temos cartões Mas- SDs, USB, sticks e afins. E discos rígidos, portanto não faria sentido nenhum. Não, e mesmo por isso eu não estou a ver, para além de uma Vita 2, a razão de terem assinado esta patente. Bem, se bem Porquê é que pode achas que a até nem- Vita falhou? Opa, a Vita falhou por vários motivos, Carlos, nomeadamente, para já, tu querias um cartão de memória, tinhas de pagar um balúrdio por uma cena que era propriedade, que era basicamente... tu, enquanto que tu podias muito facilmente, antes de investir num cartão SD ou mini SD para guardar os dados, a Sony achou que era uma boa ideia fazerem mesmo um sistema proprietário deles, que era É. caríssimo. E pronto, só por aí começou logo o problema todo. E o segundo foi que não teve um marketing tão agressivo como a PS4, para além do facto da Sony não se preocupar em termos de jogos first party para a consola. Não sei, há muitos, pois não. Não, opa, lembro-me do Killzone, lembro-me do Uncharted, tiveste o Tearaway, tiveste o Gravity Rush, mas opa, não tinhas ali tipo uma cena que fosse groundbreaking, não sei explicar, não tinhas nenhum Horizon, não tinhas nenhum Spider-Man. First party, não. Opa, e opa, a partir do momento em que a Sony basicamente começou a abandonar o apoio first party daquilo, opa, o destino da consola estava traçado, eles vão se querer livrar daquilo o mais depressa quanto antes. É pá, o que é uma pena, porque eu adoro a minha Vita. Adoro mesmo. Opa, eu também, a minha, pá, eu digo, continuo a dizer, é a portátil com o melhor ecrã de sempre, aquele OLED, eu faz-me confusão. Opá, pessoal, eu até pagava mais 100€ por uma Switch se ela viesse com OLED, em vez do tipo de ecrã que usa. Por acaso eu não tenho a Vita com a OLED, eu tenho a Slim, que já pronto, que é, ok. que é um LCD, mas tem que. Mas eu já tive com essa Vita nas minhas mãos e realmente vê-se bem a diferença aí num OLED para um LCD. Opa, Irei um aquilo- dia arranjar Irei um dia de arranjar a primeira versão da Vita, porque possivelmente ou duzo uma ou encontro a bom preço ou encontro o preço muito caro agora, não sei. Epá, tendo em conta que tanto uma versão como outra deixaram de ser produzidas pela Sony agora, eu acho que isso vai começar a ficar. Mas o meu irmão Manel há pouco tempo arranjou uma, portanto eu imagino que não tenha sido assim tão caro. Não sei a que versão, mas eu sei que ele arranjou uma. Pode ser que ainda algumas lojas portuguesas tenham disponíveis, como a Fnac e a Vorten, ou El Corte Inglês, talvez. Não, possivelmente se eu arranjar vai ser uma usada. Eu vou lá ao LX e encontro qualquer coisa ao LX e vejo e logo vejo. E é isto, Pedro. Olha, cá estamos, não é? Yeah. Esta aqui foi uma semaninha muito fraquinha. A gente Foi, nem chegou a então. falar, nós nem chegámos a falar da BlizzCon, mas podemos assim, uau, a BlizzCon aconteceu, protestos existiram, foram tipo, pacíficos. O presidente da Blizzard pediu desculpa, uma desculpa de merda, farrapada, e não fez pá. nada para corrigir as merdas que fez. Overwatch 2 foi anunciado, uma nova expansão para o Hearthstone, uma nova expansão para o World of Warcraft. Diablo Ai. 4 mostraram o cinemático. O Diablo 4 parece-me estar muito interessante, faz-me lembrar muito o ambiente do 1 e do 2, mais dark. Aí vai ter mais masmorras, pelo que eu percebi. Datas de lançamento não temos nenhumas, acho eu. E Não. pronto. Epá, eu sei é que para mim os verdadeiros heróis da BlizzCon deste ano foram... opá, não tenho nomes, mas... aquele senhor mais forte que foi ao microfone das entrevistas dizer Free Hong Kong. E também a criança que se meteu à frente da câmara a pular e a gritar Free Hong Kong! Free Hong Kong! Free Hong Kong!
Para mim eles são os heróis desta BlizzCon. Os fulanos que bateram palmas à desculpa do CEO deviam ter vergonha na cara. Deviam. E deviam ser mais inteligentes para ver que aquilo é tudo encenado. Basicamente. Mas é. E, Tu lembras-te bem do que é que ele disse no palco? Ele disse: pessoal, realmente agimos muito rápido e demorámos muito tempo a falar sobre o assunto, e para isso peço desculpa, vamos ter mais atenção daqui para a frente. Mas agora estamos agimos a muito BlizzCon, rápido no estamos- quê? Agir melhor do quê? Pá, é tudo coisas muito vagas. Tão tudo muito vago, vago. é. E já agora aproveito para dizer, ok, pediste desculpas. E o Blitzchung? Como é que é? Vão voltar a deixá-lo participar? Vão-lhe tirar o ban? Não, Como é que vocês vão fazer? Eu acho que se Continua. eles teria sido muito mais sincero em termos de desculpas se eles tivessem tido voltado a deixar o Blitzchung voltar à vida dele, como ele tinha, do que estar ali a falar só por falar, basicamente. Há um vídeo no canal do Jim Sterling que eu recomendo fortemente, que é, perdoem-me, uma videoanálise a essas desculpas que, eu recomendo fortemente que veio, que só demonstra o poço de mentiras, de insinceridade e capitalismo que a indústria de videojogos se tornou. É só o que eu tenho a dizer. Infelizmente. A Blizzard tem agora uma tradição que é realmente lançar uma polémica todos os anos. Ainda estou à espera que saia o Diablo para o telemóvel. Anunciaram na BlizzCon no ano passado, mas até hoje nunca mais o vi. Já pré-registrei na Play Store, mas estou à espera que ele saia. Para mim... quem quer saber disso? O tempo que eles estão a gastar com um Diablo telemóvel, eles deviam era ter antes feito um remaster do Diablo 2, na minha opinião. Eu estava É à o que eles espera que deviam ter falassem feito. nisso por acaso. Também eu, mas acabou por não ser, infelizmente. Talvez para o ano. Talvez falem para o ano para depois de sair daqui a 3 anos. Eu até se já for parar para a GOG, tal como está, sem fazerem remaster, até já me dou por contente. Pedro, espero que esta semana continues a jogar muitos jogos estranhos para depois nos falares deles no próximo podcast. Não, os próximos não vão ser estranhos, pelo menos não estou a contar com isso. Pelo menos os 3 próximos que estou a contar a jogar não o vão ser. Portanto, se bem que gostava. Devia de ser uma Mas- tradição, agora todas as semanas jogares um jogo estranho para vires falar no podcast. Preciso de saldos na Steam para isso. Preciso mesmo de saldos. Ai, jogos Pá, grátis. Eu por acaso descobri aqui um que é daqueles jogos que tipo, vês um trailer e perguntas: meus senhores, mas o que é isto? É um jogo que não me estou a ver falar muito depressa. Não estou a ver para comprar muito depressa. Mas, sabes que mais, Carlos? Eu só queria que tu ouvisses aqui um bocadinho um momento que eu passei com a Michiru. Estava à espera disto. Os meus pais provavelmente vão ouvir isto tudo, mas que se dane. É melhor não falares agora. Pedro, faz a outra, eu vou-me embora.
Amigos, muito obrigado por se juntarem a nós a mais um nível. Espero que continuem a jogar até ao próximo nível. Porque é no... coitada desta moça, nem precisa de respirar. Enfim, meu pessoal, nosso pessoal, germes e bactérias, senhoras e senhores, meninos e meninas, continuem a jogar até chegarem a mais um nível, porque nós também vamos! Michiru, eu estou a gostar muito, a sério, está a saber muito bem, mas respira, rapariga, respira, por favor. Oh, yes.